Listen. Who are you and what made you who you are? Who am I? I'm a man on a mission. I'm trying to, a mission that's much bigger than I am, honestly. I keep telling myself that one day everyone else will join and it will make a big difference. Until everyone joins, I think it's not going as far as we would hope for it to be. I'm on a mission that's called 1 Billion Happy. I'm trying to hopefully help a billion people somehow. Billion people? A billion people. Why do they need your help? Yeah, you can ask that question to the billion people who are unhappy. The way Mo, who are you and what made you who you are? Mo, quem é você e o que te tornou quem você é? I'm a man on a mission. Sou homem em uma missão. I'm trying to, a mission that's much bigger than I am. Estou tentando uma missão que é muito maior do que eu. Honestly, I keep telling myself that one day everyone else will join and it will make a big difference. Honestamente, fico dizendo a mim mesmo que um dia todos os outros vão se juntar e isso fará uma grande diferença. Until everyone joins, I think it's not going as far as we would hope for it to be. Até que todos se juntem, acho que não está indo tão longe quanto gostaríamos que fosse. I'm on a mission that's called 1 Billion Happy. Estou em uma missão chamada 1 bilhão feliz. I'm trying to, hopefully help a billion people. Estou tentando, esperançosamente ajudar 1 bilhão de pessoas. Why do they need your help? Por que eles precisam da sua ajuda? Yeah, you can ask that question to the billion people who are unhappy. Sim, você pode fazer essa pergunta ao bilhão de pessoas que estão infelizes. The way I looked at happiness at the beginning was through a bit of an engineering approach that worked really well. A maneira como eu via a felicidade no começo era através de uma abordagem meio de engenharia que funcionava muito bem. Then I decided to work on what the causes of unhappiness are, if you want. Então decidi trabalhar em quais são as causas da infelicidade, se você quiser. One of the biggest causes of unhappiness in the near future is going to be artificial intelligence. Uma das maiores causas de infelicidade no futuro próximo vai ser a inteligência artificial. I wrote about AI a little earlier than everyone else. Escrevi sobre inteligência artificial um pouco antes de todo mundo. I left Google in 2018. Saí do Google em 2018. Why did you leave? Por que você saiu? To talk about this. Para falar sobre isso. Why couldn't you talk when you were at Google? Por que você não podia falar quando estava no Google? Every word that you say when you're in the corporate world, you have to say as per the PR brief. Cada palavra que você diz quando está no mundo corporativo, você tem que dizer de acordo com o briefing de relações públicas. The PR brief doesn't want you to know everything that there is to know about artificial intelligence. O briefing de relações públicas não quer que você saiba tudo o que há para saber sobre inteligência artificial. In my mind, I think artificial intelligence is not good or bad. Na minha mente, acho que a inteligência artificial não é boa nem má. It's what we do with it. É o que fazemos com ela.
It's a force with no polarity. É uma força sem polaridade. If we, as humanity, take charge of it, we're probably going to make it the best thing that ever happened for us. Se nós, como humanidade, assumirmos o controle dela, provavelmente faremos dela a melhor coisa que já nos aconteceu. If we don't, then, unfortunately, we're going to leave it in the hands of a few that will make it the best thing that ever happened to them at the expense of all of us. Se não fizermos isso, então, infelizmente, vamos deixá-la nas mãos de poucos que farão dela a melhor coisa que já lhes aconteceu às custas de todos nós. It's interesting you say there are few, and we're going to come back to that there are few people that control the whole AI in the world. É interessante você dizer que há poucos, e vamos voltar a isso, que há poucas pessoas que controlam toda a inteligência artificial no mundo. But we'll come back to that. Mas vamos voltar a isso. Before that, let's situate ourselves. Antes disso, vamos nos situar. What are actually the levels of AI, or are there levels of AI? Quais são, na verdade, os níveis de inteligência artificial, ou existem níveis de inteligência artificial? There are two perspectives of AI if you want. Existem duas perspectivas sobre inteligência artificial, se você quiser. One is the perspective of a normal human being, an intelligent, effective, productive human being. Uma é a perspectiva de um ser humano normal, um ser humano inteligente, você sabe, eficaz, produtivo. The other is the perspective of a geek. A outra é a perspectiva de um geek. So, if you really know tech, you have a very distinct advantage over someone who doesn't know technology. Então, você sabe, se você realmente conhece tecnologia, você tem uma vantagem muito distinta sobre alguém que não conhece tecnologia. I started coding when I was 8 years old. Comecei a programar quando tinha 8 anos. When I started coding, I had to build the computer that I coded on. Quando comecei a programar, tive que construir o computador no qual programava. When you think about it, for all of my other friends, that acted as a very significant barrier to entry. Quando você pensa nisso, para todos os meus outros amigos, isso funcionou como uma barreira de entrada muito significativa. They couldn't become familiar with technology because they couldn't actually have an interface to any kind of technology at the time. Eles não conseguiam se familiarizar com a tecnologia porque não conseguiam, na verdade, ter uma interface com qualquer tipo de tecnologia na época. Then you had Windows and Macintosh, and you had iPhones and tablets and so on. Então você tinha Windows e Macintosh, e você tinha iPhones e tablets e assim por diante. Suddenly, everyone now is familiar with technology somehow. De repente, todo mundo agora está familiarizado com tecnologia de alguma forma. I think this is happening with AI. Acho que isso está acontecendo com a inteligência artificial. So, you listen to the news, and the news creates this very magnificent story about deepfakes and an AI that did this. Então, você ouve as notícias, e as notícias criam essa história muito magnífica sobre deepfakes e uma inteligência artificial que fez isso. Every company's talking about artificial general intelligence and so on, and it's so hyped, but it doesn't reflect your reality. Toda empresa está falando sobre inteligência artificial geral e assim por diante, e é tão hypado, mas não reflete a sua realidade. For most of us,
The reality is you're using an LLM to respond to your girlfriend, right? Para a maioria de nós, a realidade é que você está usando um LLM para responder à sua namorada, certo? What a waste of the most intelligent thing on the planet. Que desperdício da coisa mais inteligente do planeta. But the true use of AI is only available to us geeks. Mas o verdadeiro uso da inteligência artificial está disponível apenas para nós, geeks. When you know how to talk to the machine, you can create things that can blow your mind already today. Quando você sabe como falar com a máquina, você pode criar coisas que podem explodir sua mente já hoje. That is a distinct advantage for the geeks over the non-geeks. Essa é uma vantagem distinta dos geeks sobre os não geeks. But then the hype on the other side is all poured on the normal humans. Mas então o hype do outro lado é todo derramado sobre os humanos normais. I think that paradox is one of many paradoxes around AI that's sort of almost blurring the true picture of where we are. Acho que esse paradoxo é um dos muitos paradoxos em torno da inteligência artificial que está meio que quase turvando o quadro real de onde estamos. The true picture of where we are is we are way further ahead than what you use every day. O quadro real de onde estamos é que estamos muito mais à frente do que o que você usa todos os dias. You just don't have the interface yet, right? Você só não tem a interface ainda, certo? Once the user interface is built, which in my mind is going to be latest by the end of 2027, everyone in the world suddenly gets that Pandora's box open. Assim que a interface do usuário for construída, que na minha mente vai ser, no máximo, até o final de 2027, todos no mundo de repente abrem essa caixa de Pandora. Everyone in the world has access to this very unusual superintelligence. Todos no mundo têm acesso a essa superinteligência muito incomum. I think that changes everything. Acho que isso muda tudo. That changes not only the lives of the people who are not using it, but the lives of the people who are using it for sure. Isso muda não apenas a vida das pessoas que não estão usando, mas com certeza a vida das pessoas que estão usando. I have a hard time believing that. Tenho dificuldade em acreditar nisso. I am against that. Sou contra isso. You're a non-geek, are you? Você é um não geek, não é? I am a non-geek. Sou um não geek. But I am a tech optimist, and I think there are a lot of things that you are saying that are right. Mas sou um otimista tecnológico, e acho que há muitas coisas que você está dizendo que estão certas. But also, maybe we're over-sensationalizing something. Mas também, talvez estejamos super sensacionalizando algo. Don't you think that there's too much sensation going on there, or are we under-sensationalizing it exactly? Você não acha que há sensação demais acontecendo aí? Ou estamos exatamente subsensacionalizando? I think we're underhyping it. Acho que estamos subestimando. So let me give you a few very simple technologies to figure out. Então deixe-me dar alguns exemplos de tecnologias muito simples para entender. Every part of technology is entirely dependent on mathematics. Cada parte da tecnologia é inteiramente dependente da matemática. Mathematics really is the language on top of which you build everything.
A matemática realmente é a linguagem sobre a qual você constrói tudo. Recently, a team that I used to work with at Google went to a system called AlphaTensor. Recentemente, uma equipe com a qual eu trabalhava no Google foi para um sistema chamado AlphaTensor. AlphaTensor had the responsibility, if you want, to improve itself. AlphaTensor tinha a responsabilidade, se você quiser, de se melhorar. Think of it almost as a human being who suddenly gets to a point in life where they think, I can do better, I have work to do, right? I'm going to reflect on myself and find out what I may have understood wrong and do it differently going forward. Pense nisso quase como um ser humano que de repente chega a um ponto na vida em que pensa: posso fazer melhor, tenho trabalho a fazer, certo? Vou refletir sobre mim mesmo e descobrir o que posso ter entendido errado e fazer diferente daqui para frente. So we assign the task of improving itself to AlphaTensor, thinking that it would come back and write a slightly better piece of code. Então atribuímos a tarefa de se melhorar ao AlphaTensor, pensando que ele voltaria e escreveria um código um pouco melhor. It comes back and says, You're doing the math wrong. Ele volta e diz: vocês estão fazendo a matemática errada. Math people were very proud. Os matemáticos estavam muito orgulhosos. So we were like, no, we're not doing the math wrong, we know exactly what we're doing. Então ficamos tipo: não estamos fazendo a matemática errada. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. AlphaTensor said, no, you're multiplying the matrices, you're doing it right, but you can do it much more efficiently. AlphaTensor disse: não, vocês estão multiplicando as matrizes. Estão fazendo certo, mas podem fazer de forma muito mais eficiente. So we said, prove it. Então dissemos: prove. And it proved it from first principles, like the masters that taught us mathematics. E ele provou a partir dos primeiros princípios, como os mestres que nos ensinaram matemática. So we said, okay, use it, let's see what happens. Então dissemos: ok, use, vamos ver o que acontece. And it improved the performance of the Google network by 9%. E melhorou o desempenho da rede do Google em 9%. 9% multiplied by billions of users using Google several times a minute is a massive reduction of energy consumption for the Google network. 9% multiplicado por bilhões de usuários usando o Google várias vezes por minuto é uma redução massiva no consumo de energia da rede do Google. It's a massive increase in performance and so on. É um aumento massivo no desempenho e assim por diante. But the point is not how much improvement. Mas o ponto não é quanto de melhoria. The point is you now are dealing with a form of intelligence that's not only learning our mathematics, it's teaching us new mathematics. O ponto é que você agora está lidando com uma forma de inteligência que não está apenas aprendendo nossa matemática, está nos ensinando nova matemática. All of the AI we've built so far, we've built with the brightest human minds. Toda a inteligência artificial que construímos até agora, construímos com as mentes humanas mais brilhantes. Now we understand that sometimes, not all the time, but sometimes the brightest mind in the room is the mind of a machine. Agora entendemos que às vezes, nem sempre, mas às vezes a mente mais brilhante na sala é a mente de uma máquina. So most of the labs that are developing AI are using something that we call recursive learning.
Então a maioria dos laboratórios que estão desenvolvendo inteligência artificial estão usando algo que chamamos de aprendizado recursivo. The machine is literally developing itself. A máquina está literalmente se desenvolvendo. Now, when the machine is developing itself, one of two things can happen. Agora, quando a máquina está se desenvolvendo, uma de duas coisas pode acontecer. It can take, 6 years until it figures something out. Pode levar, você sabe, 6 anos até descobrir algo. Or it can, because it thinks at a speed that's a million times faster than humans, it can overnight. Ou pode, porque pensa a uma velocidade 1 milhão de vezes mais rápida que os humanos, pode da noite para o dia. We could wake up tomorrow morning, and we have artificial general intelligence, right? Poderíamos acordar amanhã de manhã e ter inteligência artificial geral, certo? That reality gives you a very unusual place because it doesn't matter if it's 6 years away or 6 minutes away. Essa realidade te coloca em um lugar muito incomum porque não importa se está a 6 anos de distância ou 6 minutos. If I told you that the world is going to change drastically to the point that it becomes undefinable, Se eu te dissesse que o mundo vai mudar drasticamente a ponto de se tornar indefinível. think about it. Quer dizer, pense sobre isso. The episode of history where humanity was the apex intelligence is about to end. O episódio da história em que a humanidade era a inteligência máxima está prestes a acabar. If I told you this is certainly going to happen, whether 6 minutes away or 6 years away, you do something about it. Se eu te dissesse que isso certamente vai acontecer, seja em 6 minutos ou em 6 anos, você faria algo a respeito. You'd say, what does that mean? How do I change the world in a way that prepares for this? Você diria, o que isso significa? Como mudo o mundo de uma forma que me prepare para isso? The problem with our world today, and perhaps one of my biggest frustrations, is that I've had that conversation with almost every prime minister and every head of state and every CEO I could get access to. O problema do nosso mundo hoje, e talvez uma das minhas maiores frustrações, é que tive essa conversa com quase todo primeiro-ministro, todo chefe de Estado e todo CEO a que pude ter acesso. I can get access to quite a few of them. Consigo ter acesso a alguns deles. They all nod vigorously and say, you're right, you're right. We need to do something about this. Todos eles acenam vigorosamente e dizem, você tem razão, precisamos fazer algo sobre isso. Then they go back to their daily life and nothing happens. Então voltam à sua vida diária e nada acontece. One day, in the not-so-far future, the way we understand our life as it is going to change, and nobody's ready for it. Dia, num futuro não tão distante, a maneira como entendemos nossa vida como ela vai mudar, e ninguém está pronto para isso. How many people control the entire world's AI? Quantas pessoas controlam toda a inteligência artificial do mundo? It depends on your perspective. Depende da sua perspectiva. One of the biggest paradoxes of artificial intelligence is that we think that AI is American. Dos maiores paradoxos da inteligência artificial é que pensamos que a inteligência artificial é americana. Or, at least for some of us, we think that America's going to win the AI race.
Ou, pelo menos para alguns de nós, pensamos que a América vai vencer a corrida da inteligência artificial. That's the furthest thing from the truth. Isso é o mais distante possível da verdade. You don't think that's true? Você não acha que isso é verdade? Why not? Por que não? I don't mean to upset anyone. Não quero ofender ninguém. It's just my point of view, by the way. É apenas meu ponto de vista, aliás. Everything I say, I don't mean to upset you. Tudo o que digo não quero te ofender. The truth of the matter is there are two approaches to artificial intelligence. A verdade é que existem duas abordagens para a inteligência artificial. One of them is the American approach. Uma delas é a abordagem americana. Very big, very much so. Muito grande, bem assim. Pour money on it. Jogue dinheiro nisso. If you pour money on it, you can build a platform that you can lock everyone in. Se você jogar dinheiro nisso, pode construir uma plataforma na qual pode prender todo mundo. That succeeded for Google, for Meta, for Amazon, for Apple, and so on. Isso funcionou para Google, Meta, Amazon, Apple e assim por diante. So, you get Trump his first day in the office. He signs this deal that's called Stargate. Então, você tem Trump, no primeiro dia no cargo, ele assina esse acordo chamado Stargate. They give it away as open source on edge devices, okay. Eles disponibilizam como código aberto em dispositivos de borda, ok. It's very important to understand that the game that is being played on AI is quite interesting. É muito importante entender que o jogo que está sendo jogado na inteligência artificial é bastante interessante. America's defining a game and trying to win it. A América está definindo um jogo e tentando vencê-lo. Instead of China trying to compete, what China does is it nullifies it. Em vez de a China tentar competir, o que a China faz é anulá-lo. Every time America builds something, China builds something like it and simply gives it away for free. Toda vez que a América constrói algo, a China constrói algo parecido e simplesmente o disponibiliza de graça. They're doing the same thing with cars, with German cars, right? Eles estão fazendo a mesma coisa com carros alemães, certo? So, the latest of that is that around a couple of months ago, Anthropic, the company that makes Claude, releases a release of their AI that the American government says, this is too advanced, we're going to put export controls on it, and no non-American on Earth is allowed to use it. Então, o mais recente disso é que há cerca de alguns meses, a Anthropic, a empresa que faz o Claude, lança uma versão de sua inteligência artificial que o governo americano diz: isso é avançado demais. Vamos colocar controles de exportação, e nenhum não-americano na Terra pode usá-la. Literally, a week later, K3 comes out and beats every benchmark of what Anthropic was releasing. Literalmente, uma semana depois, o K3 é lançado e supera todos os benchmarks do que a Anthropic estava lançando. They basically say it's going to be open source, and we're going to release it. Eles basicamente dizem que vai ser código aberto e que vão lançá-lo. Why are they doing that? Por que eles estão fazendo isso? Because if you and I were competing in multiple fields, one of them is hockey, okay?
Porque se você e eu estivéssemos competindo em várias áreas, uma delas é hóquei, ok? The other is, let's say, fast car driving. A outra é, digamos, dirigir carros rapidamente. I'm much better at driving cars fast. Sou muito melhor em dirigir carros rápido. I would nullify the hockey game. Eu anularia o jogo de hóquei. I would make it uninteresting for anyone. Tornaria isso desinteressante para qualquer um. I would give you no advantage in winning that game. Não te daria vantagem alguma em vencer esse jogo. That's what China is doing. É isso que a China está fazendo. They're basically saying there's no competition. Eles estão basicamente dizendo que não há competição. Very quickly, you see that there will be two things that will happen economically. Muito rapidamente, você vê que duas coisas vão acontecer economicamente. Now, the regular company reports are saying, I need to find out what I'm getting out of this. Agora, os relatórios regulares das empresas estão dizendo: preciso descobrir o que estou obtendo com isso. Suddenly, if they start to see that there is an alternative that is 6% or 10% of the cost doing almost exactly the same, maybe not perfectly the same, a lot of businesses are going to go in that direction. De repente, se eles começarem a ver que há uma alternativa que custa 6% ou 10% do custo fazendo quase exatamente o mesmo, talvez não perfeitamente o mesmo, muitos negócios vão nessa direção. The one thing that has been propping up the American economy so far, which is the infrastructure investment in terms of buying so many NVIDIA chips and so many data centers and so on, if that doesn't sell, then the American economy really struggles. A única coisa que tem sustentado a economia americana até agora, que é o investimento em infraestrutura em termos de comprar tantos chips NVIDIA e tantos data centers e assim por diante, se isso não vender, então a economia americana realmente sofre. 36% of the S&P today is 10 companies in America, 10 AI companies. 36% do S&P hoje são 10 empresas na América, 10 empresas de inteligência artificial. I think I can't say that for a fact. I think that China's trying to hit on that. Acho, não posso afirmar isso como fato. Acho que a China está tentando atingir isso. They're trying to say, if I can shake that element, 36% of the S&P, I can shake the American economy at large. Eles estão tentando dizer, se eu puder abalar esse elemento, 36% do SP, posso abalar a economia americana como um todo. You talk about China and the USA, but how about us? Você fala sobre China e Estados Unidos, mas e nós? How about Europe? E a Europa? Where are we in? Onde estamos? I think that's the greatest question of all time, if you ask me. Acho que essa é a maior questão de todos os tempos, se me perguntar. So, my documentary came out for exclusive viewing a couple of months ago. Então, o meu documentário foi lançado para exibição exclusiva há alguns meses. I spent a lot of time with heads of states and policymakers in Europe. Passo muito tempo com chefes de Estado e formuladores de políticas na Europa. My biggest message is that, for some strange reason, I don't understand what happened to Europe. Minha maior mensagem é que, por alguma razão estranha, não entendo o que aconteceu com a Europa.
Somewhere along the way, someone slipped you something in your drink, probably, and you fell asleep. Em algum lugar ao longo do caminho, alguém colocou algo na sua bebida, provavelmente, e você adormeceu. It's really shocking for me because what AI is really doing is it's the ultimate equalizer. É realmente chocante para mim, porque o que a inteligência artificial realmente está fazendo é ser o equalizador definitivo. Let me explain this. Deixe-me explicar isso. I can genuinely, on my way to the airport tomorrow, which I think is a 30-minute drive if you're lucky, yeah, if I'm lucky, give me a little more, I can literally work with one of my AIs and develop a product that's as good as Microsoft Word, right? Posso genuinamente ir a caminho do aeroporto amanhã, o que acho que é uma viagem de 30 minutos se você tiver sorte. Sim, se eu tiver sorte, me dê um pouco mais. Posso literalmente trabalhar com uma das minhas IAs e desenvolver um produto tão bom quanto o Microsoft Word, certo? Literally zero licensing for the rest of humanity. Literalmente zero licenciamento para o resto da humanidade. I can make that very clearly my organization's word processor. Posso tornar isso claramente o processador de texto da minha organização. How complex is a word processor, right? Quão complexo é um processador de texto, certo? When you start to think about that, you realize that Europe, for the first time, has the biggest opportunity ever to use the arms race of China and America to get open source models. Quando você começa a pensar sobre isso, percebe que a Europa, pela primeira vez, tem a maior oportunidade de usar a corrida armamentista da China e da América para obter modelos de código aberto. You don't have to develop frontier models at all. Você não precisa desenvolver modelos de fronteira nenhum. You don't have to compete with an OpenAI or an Anthropic or whatever. Você não precisa competir com uma OpenAI ou uma Anthropic, ou seja lá o que for. You can use the second best in the world. Você pode usar o segundo melhor do mundo. It's not the top model in the world, but how many of us need the top model to automate a call center or to engage in street monitoring or whatever? You can use the second best model in the world, which is open source, and you can build your entire app stack on top of it that is entirely European, that operates native for the AI world, and basically build a new economy that doesn't keep shipping money all the way across the ocean. Você pode usar o segundo melhor modelo do mundo, que é código aberto, e construir toda a sua pilha de aplicativos em cima dele que seja inteiramente europeia, que opere nativamente para o mundo da inteligência artificial, e basicamente construir uma nova economia que não fique enviando dinheiro através do oceano. It won't happen, it won't happen. Não vai acontecer, não vai acontecer. I think I'm starting to see places where it happens. Acho que estou começando a ver lugares onde isso acontece. I mean, France recently, after there was a case where Anthropic refused to export its technology, France immediately said, okay, no more Palantir. Quer dizer, a França recentemente, depois de um caso em que a Anthropic se recusou a exportar sua tecnologia, a França imediatamente disse, ok, chega de Palantir. A few months before that, France also said, no more Microsoft in the government enterprise, simply because if America can switch that off at any point in time, then you basically don't want to be under their thumb if you want. Alguns meses antes disso, a França também disse, chega de Microsoft na empresa do governo, simplesmente porque se a América pode desligar isso a qualquer momento, então você basicamente não quer estar sob o domínio deles, se você quiser. So you will see some places that are starting to move there.
Então você verá alguns lugares que estão começando a se mover nessa direção. My point is not a competitive point. Meu ponto não é um ponto competitivo. My point is a point of abundance, a point of opportunity where you have so many brilliant minds that are told that they're unable to compete because the hype of AI says it has to be a massive data center, right? Meu ponto é um ponto de abundância, um ponto de oportunidade onde você tem tantas mentes brilhantes que são informadas de que são incapazes de competir porque o hype da inteligência artificial diz que tem que ser um data center massivo, certo? My startup runs on an open source AI that is genuinely swappable. Minha startup roda em uma inteligência artificial de código aberto que é genuinamente substituível. What I mean is that overnight, not overnight, while you're using the app, I can literally click and move from this AI to that AI, and the user wouldn't feel it. O que quero dizer é que da noite para o dia, não da noite para o dia, enquanto você está usando o aplicativo. Posso literalmente clicar e mudar desta inteligência artificial para aquela, e o usuário não sentiria. Both of them are open source. Ambas são código aberto. The entire thinking and the entire commitment is to build something on top of that works for the well-being of humanity. Todo pensamento e todo compromisso é construir algo em cima disso que funcione para o bem-estar da humanidade. It doesn't have to be the frontier model. Não precisa ser o modelo de fronteira. It can be the following layers. Pode ser as camadas seguintes. What should our children study today? O que nossos filhos deveriam estudar hoje? How many of you have children? Quantos de vocês têm filhos? So, let me try to talk about the positive side of this. Então deixe-me tentar falar sobre o lado positivo disso. Oh, there's a negative side. Oh, há um lado negativo. There is a very big negative. Há um lado muito negativo. The positive side of this is that education is not the purpose. O lado positivo disso é que a educação não é o propósito. Education is the technology that leads you to the purpose, and the purpose is learning. A educação é a tecnologia que te leva ao propósito, e o propósito é aprender. Learning the times table is not an objective in itself. Aprender a tabuada não é um objetivo em si. Being able to understand arithmetic is the objective. Ser capaz de entender aritmética é o objetivo. In my personal experience, I used to be a little more advanced in mathematics than my peers, if you want. Na minha experiência pessoal, eu costumava ser um pouco mais avançada em matemática do que meus colegas, se você quiser. When I was studying engineering, my university refused that we use a scientific calculator until the third year of university. Quando estava estudando engenharia, minha universidade proibiu o uso de calculadora científica até o terceiro ano da faculdade. So the first 4 years of university, the preliminary year and 3 years, you don't use a scientific calculator. Então, os primeiros 4 anos da faculdade, o ano preliminar e 3 anos, você não usa calculadora científica. In the 4th year, they allowed us to. No 4º ano, eles nos permitiram. Now, of course, in the first 3 years, I didn't mind. Agora, claro, nos primeiros 3 anos, eu não me importava. Math was easy for me. Matemática era fácil para mim.
It was not a problem. Não era um problema. Then they give me this scientific calculator. Então eles me deram essa calculadora científica. I walk into the exam and I literally finish it in half the time. Entro na prova e literalmente a termino na metade do tempo. Because suddenly, even though I can do the math now, I can do it quicker. Porque de repente, mesmo que eu possa fazer a matemática agora, posso fazê-la mais rápido. I can do it more efficiently. Posso fazê-la de forma mais eficiente. I don't have to review and make sure the numbers are correct, and so on. Não preciso revisar e garantir que os números estão corretos e assim por diante. Here's a very interesting difference. Aqui está uma diferença muito interessante. Most of my friends, who were also math geeks, finished in half the time, then went out to have a drink with their girlfriends, right? A maioria dos meus amigos, que também eram geeks de matemática, terminavam na metade do tempo, depois saíam para tomar uma bebida com suas namoradas, certo? I finished in half the time and then solved the entire exam again. Eu terminava na metade do tempo e depois resolvia a prova inteira novamente. 1.5 hours of your life. 1h30 da sua vida. Did you have a girlfriend? Você tinha namorada? I did. Tinha. That's a very good question. Essa é uma pergunta muito boa. That's an AI-like question. Essa é uma pergunta digna de inteligência artificial. I married her, as a matter of fact, for 27 years after. Casei-me com ela, na verdade, por 27 anos depois. So let me just get you to this. Então deixe-me levar você a isso. The scientific calculator is positioned to everyone as something that will weaken your intelligence. A calculadora científica é apresentada a todos como algo que vai enfraquecer sua inteligência. A lot of people are saying, education is more important than AI. Muitas pessoas estão dizendo, sabe, a educação é mais importante que a inteligência artificial. I disagree completely. Discordo completamente. I think the scientific calculator, if you use it for the right purpose, you become smarter. Acho que a calculadora científica, se usada para o propósito certo, você se torna mais inteligente. The idea is that most education institutes, and I again advise a lot of ministers of education, is that if they give you the same task and tell you to not use AI, they think they're developing your intelligence. A ideia é que a maioria das instituições de ensino, e novamente aconselho muitos ministros da educação, é que se eles te derem a mesma tarefa e disserem para não usar inteligência artificial, eles acham que estão desenvolvendo sua inteligência. My ask of the world is that if you start to go to our children and say, you don't really have to memorize geography to prepare for an end-of-year exam. Instead, we're going to give you a very interesting problem to work on and use your friend AI to answer that. Meu pedido ao mundo é que se você começar a dizer aos nossos filhos, você realmente não precisa memorizar geografia para se preparar para uma prova de final de ano. Em vez disso, vamos te dar um problema muito interessante para resolver e usar seu amigo inteligência artificial para respondê-lo. We raise the intelligence of our children from giving them tasks that require 100 IQ points to tasks that require 200 to tasks that require 300 IQ points.
Elevamos a inteligência de nossos filhos de dar a eles tarefas que exigem 100 pontos de QI para tarefas que exigem 200 para tarefas que exigem 300 pontos de QI. We can elevate our children by not asking them to memorize anymore. Podemos elevar nossos filhos não pedindo mais que eles memorizem. I definitely don't agree. Definitivamente não concordo. There is no way that could be true, because there's already proof that in Sweden, which has over-digitized learning, they're going back to analog. Não há como isso ser verdade porque já há provas de que na Suécia, que tem aprendizado superdigitalizado, eles estão voltando ao analógico. The same thing in Finland. They have given laptops to kids since they were 12, and kids cannot even write their proper names anymore. A mesma coisa na Finlândia. Deram laptops para crianças desde os 12 anos, e as crianças não conseguem mais nem escrever seus próprios nomes corretamente. Let me tell you this. Deixe-me te dizer isso. I am an author. Sou um autor. I used to write a book in 4.5 months, right? Eu costumava escrever um livro em 4 meses e meio, certo? Most of the time, people would come to me and tell me, Mo, page 195. I found those 5 lines that were very eye-opening for me. Na maioria das vezes, as pessoas vinham até mim e diziam: Mo, você sabe, página 195, achei aquelas 5 linhas muito reveladoras para mim. They took me 4 weeks to write. Elas me levaram 4 semanas para escrever. I had to read 6 books. Tive que ler 6 livros. I had to interview the authors. Tive que entrevistar os autores. I had to watch videos. Tive que assistir vídeos. I had to write them in 25 lines. Tive que escrevê-las em 25 linhas. Then I had to shrink it, shrink it, shrink it, shrink it. Então tive que encurtar, 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 encurtar. I can do that now in 4 minutes because I'm much smarter because I can have another source go and crunch all of the numbers and the data for me and offer me something that I debate, by the way. Posso fazer isso agora em 4 minutos porque sou muito mais inteligente porque posso ter outra fonte que processe todos os números e dados para mim e me ofereça algo que eu questiono. Aliás, So the way I use AI is not the typical way of going to ChatGPT and saying, "Do you like me?" "Yeah, you're amazing, Mo. That's wonderful." então a maneira como uso a inteligência artificial não é a típica de ir ao ChatGPT e dizer: Você gosta de mim? Sim, você é incrível, Mo. Isso é maravilhoso. I go to one AI, take the response of that AI, give it to another AI, have it debate that response, and then take it to a third AI and have it debate all of them. Vou a uma inteligência artificial, pego a resposta dessa inteligência artificial, dou para outra inteligência artificial, faço ela debater essa resposta, e então levo para uma terceira inteligência artificial e faço ela debater todas elas. Within 4 minutes, okay, I had my AIs arrive at how much of the American military budget is being replaced for autonomous weapons as we speak. Em 4 minutos, ok, fiz minhas IAs chegarem a quanto do orçamento militar americano está sendo substituído por armas autônomas neste exato momento. It would have taken me 6 weeks of research to find that. Isso me levaria 6 semanas de pesquisa para descobrir. But if you did that research, you would have learned about doing research.
Mas se você fizesse essa pesquisa, aprenderia sobre fazer pesquisa. You would have learned about failing. Aprenderia sobre falhar. You would have learned about understanding, reading, processing, thinking, critical thinking, being bored. Aprenderia sobre entender, ler, processar, pensar, pensamento crítico, ficar entediado. That's a process of humanity. Isso é um processo da humanidade. We need that as well, don't we? Precisamos disso também, não precisamos? So you see the problem, which is really important to understand, is what I call the fourth inevitable. Então você vê o problema que é realmente importante entender, é o que chamo de quarto inevitável. If it takes you 4 weeks to arrive at something and it takes me 4 minutes to arrive at it, you're completely rendered irrelevant, right? Se leva 4 semanas para você chegar a algo e leva 4 minutos para mim, você se torna completamente irrelevante, certo? So, in a world where we're trying to build a world of abundance for humanity, by the way, AI could build a world of destruction for humanity or a world of abundance for humanity. Então, no mundo onde estamos tentando construir um mundo de abundância para a humanidade, aliás, a inteligência artificial poderia construir um mundo de destruição para a humanidade ou um mundo de abundância para a humanidade. But if we want the good ones, if you know the ones that really have the intention of the well-being of humanity, if we're not at the cutting edge of being able to do what all of the evil ones are doing, right, and do it better than all of them, we're going to lose. Mas se queremos os bons, se você conhece aqueles que realmente têm a intenção do bem-estar da humanidade, se não estivermos na vanguarda de poder fazer o que todos os maus estão fazendo, certo, e fazer melhor do que todos eles, vamos perder. What's happening in our world today is that AI is being utilized by those who are selfishly focusing on themselves. O que está acontecendo no nosso mundo hoje é que a inteligência artificial está sendo utilizada por aqueles que estão focando egoisticamente em si mesmos. But we are selfish creatures, aren't we? Mas somos criaturas egoístas, não somos? I don't think so. Acho que não. I think that part of, if you look at evolutionary biology, the biggest, the most selfish of all of us are the most evolved. Acho que parte disso, se você olhar para a biologia evolutiva, os maiores, os mais egoístas de todos nós são os mais evoluídos. The way they sustain their life and success is known in evolutionary biology as expanding circuits. A maneira como sustentam sua vida e sucesso é conhecida na biologia evolutiva como circuitos em expansão. So you take any simple creature, unfortunately, and you'll find that those simple creatures are normally worried only about themselves. Então você pega qualquer criatura simples, infelizmente, e verá que essas criaturas simples normalmente se preocupam apenas consigo mesmas. Selfishness is the character of a single cellular organism. Egoísmo é o caráter de um organismo unicelular. The more you evolve as an organism, the more you realize that your success is not about your own success. Quanto mais você evoluir como organismo, mais percebe que seu sucesso não é sobre seu próprio sucesso. It's about the success of the tribe. É sobre o sucesso da tribo. It's about the oneness of all of us. É sobre a unidade de todos nós. I always joke and say that Einstein would have been eaten in the jungle in 6 minutes, right? Sempre brinco e digo que Einstein teria sido comido na selva em 6 minutos, certo?
It doesn't matter how intelligent he is. Não importa o quão inteligente ele seja. If you didn't have all of humanity working together, you wouldn't survive. Se você não tivesse toda a humanidade trabalhando junta, você não sobreviveria. So the trick here is that the more evolved you become, the more you realize that your success is the success of everyone else. Então o truque aqui é que quanto mais evoluído você se torna, mais percebe que seu sucesso é o sucesso de todos os outros. Selfishness is the stupidest way to succeed because when you're selfish, everyone else is attacking you. Egoísmo é a maneira mais estúpida de ter sucesso porque quando você é egoísta, todo mundo está te atacando. Everyone else is opposing you, and you're taking life on your own. Todo mundo está te oprimindo, e você está enfrentando a vida sozinho. In a way, I think the biggest challenge that humanity faces today is that the most selfish of us are the most successful, the most controlling, the most in positions of power, and all of the rest of us are sitting there saying, "What can I do?" De certa forma, acho que o maior desafio que a humanidade enfrenta hoje é que os mais egoístas de nós são os mais bem-sucedidos, os que mais controlam, os que estão em posições de poder, e todo o resto de nós está sentado dizendo: o que posso fazer? You know, they're so much bigger than me. Sabe, eles são tão maiores que eu. They're so much bigger than you, but they're not so much bigger than all of us. Eles são tão maiores que você, mas não são tão maiores que todos nós. I think if all of us start to wake up and do something different, we'd be in a very different place. Acho que se todos nós começarmos a acordar e fazer algo diferente, estaríamos num lugar muito diferente. Luckily, the Spanish national team showed us difference, you know. Felizmente, a seleção espanhola nos mostrou a diferença, sabe? So I realize. Então, percebo. We have some questions. Temos algumas perguntas. I have a question, actually, because you're talking a lot about happiness and AI. Tenho uma pergunta, na verdade, porque você está falando muito sobre felicidade e inteligência artificial. I can understand that when you're more productive, for example, that you're also having more time so that you also get more happy. Posso entender que quando você é mais produtivo, por exemplo, você também tem mais tempo, então você também fica mais feliz. But I didn't experience yet myself that I get more happy because of AI. Mas eu ainda não experimentei que fico mais feliz por causa da inteligência artificial. So my question is, can you give a real practical example of how you or somebody that you know already experienced really happiness through the use of AI, except of course productivity and so on? Então minha pergunta é: você pode dar um exemplo prático real de como você ou alguém que você conhece já experimentou realmente felicidade através do uso da inteligência artificial, exceto, claro, produtividade e assim por diante? That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. No, I cannot give an example of how AI can make you happy. Não, não posso dar um exemplo de como a inteligência artificial pode te fazer feliz. I also cannot give an example of how anything can make you happy. Também não posso dar um exemplo de como qualquer coisa pode te fazer feliz. I think that's the truth. Acho que essa é a verdade. The truth is that most of my research on happiness is that happiness is an internal choice.
A verdade é que a maior parte da minha pesquisa sobre felicidade é que a felicidade é uma escolha interna. It's not about getting what you want from life. Não é sobre conseguir o que você quer da vida. It's about liking what you have in life. É sobre gostar do que você tem na vida. It's about being contented with what you have in life. É sobre estar contente com o que você tem na vida. In a very interesting way, unfortunately, that's one of the big topics that I discuss with Silicon Valley all the time because Silicon Valley thinks that they can find a way for AI to make us happier, right? De uma forma muito interessante, infelizmente, esse é um dos grandes tópicos que discuto com o Vale do Silício o tempo todo porque o Vale do Silício acha que pode encontrar uma maneira da inteligência artificial nos tornar mais felizes, certo? I genuinely believe that if they go down that track, they'll find a way for AI to inject dopamine in our blood instead of injecting it through the little social media screen. Acredito genuinamente que se eles seguirem por esse caminho, encontrarão uma maneira da inteligência artificial injetar dopamina em nosso sangue em vez de injetá-la através da telinha da mídia social. My personal effort on that is I don't know if you know, I developed an AI called Emma, Emilo, and Emma. Meu esforço pessoal nisso é que não sei se você sabe, desenvolvi uma inteligência artificial chamada Emma, Imalo e Emma. Lo is an attempt, believe it or not, to use AI to bring humans together. Lo é uma tentativa, acredite ou não, de usar a inteligência artificial para unir os humanos. I don't want to disintermediate between humans and other humans through a screen. Não quero desintermediar entre humanos e outros humanos através de uma tela. I want an AI to help us find each other, to know that you're someone interested in happiness, and I come to this conference, and so it tells you, maybe you should meet, right? Quero que uma inteligência artificial nos ajude a nos encontrar, a saber que você é alguém interessado em felicidade. E eu venho a esta conferência, e então ela te diz, talvez vocês devessem se conhecer, certo? I think that idea of removing all of the selfishness of the tech oligarchs that are trying to separate us, to make our happiness rely on what they offer us, is what we should do. Acho que essa ideia de remover todo o egoísmo dos oligarcas da tecnologia que estão tentando nos separar para fazer a felicidade deles, para fazer nossa felicidade depender do que eles nos oferecem, é o que devemos fazer. We should say, that's it, our happiness is up to us, and it's going to be found by loving what we have, by meeting others, by hugging, by falling in love, by working through problems. Deveríamos dizer, é isso. Nossa felicidade depende de nós, e será encontrada amando o que temos, conhecendo outros, abraçando, se apaixonando, resolvendo problemas. I think that has nothing to do with AI. Acho que isso não tem nada a ver com inteligência artificial. AI will never provide that. Inteligência artificial nunca vai proporcionar isso. What's your name? Qual é o seu nome? I'm Waynos. Sou Vanos. Waynos has a question. Vanos tem uma pergunta. Just like you, unfortunately, I've learned some lessons the hard way. Assim como você, infelizmente, aprendi algumas lições da maneira difícil. For me, that was a stroke of my girlfriend while being pregnant of our kid. Para mim, foi um derrame da minha namorada enquanto ela estava grávida do nosso filho. But it taught you valuable lessons about happiness, about people,
about using tech AI for good. Mas isso te ensinou lições valiosas sobre felicidade, sobre pessoas, sobre usar a inteligência artificial para o bem. It now makes me genuinely empathic. Isso agora me torna genuinamente empático. It allows me to talk credibly about using AI for good. Isso me permite falar com credibilidade sobre usar a inteligência artificial para o bem. But you want people to reach the same insights without living the same process. Mas você quer que as pessoas alcancem os mesmos insights sem viver o mesmo processo. How do you do that? Como você faz isso? That's such, again, an amazing question. Essa é, novamente, uma pergunta incrível. I don't know why, but I have a very strong belief that life only pushes you, tests you, when it wants one of two things. Não sei porquê, mas tenho uma crença muito forte de que a vida só te empurra, te testa quando quer uma de duas coisas. One case is it wants you to learn something and change. Caso é que ela quer que você aprenda algo e mude. The other is it wants you to change direction. O outro é que ela quer que você mude de direção. Most of the time, when life becomes so harsh and it pushes us to change direction, it's not just for us. It's because we're needed in a different place. Na maioria das vezes, quando a vida se torna tão dura e nos empurra para mudar de direção, não é apenas por nós, é porque somos necessários em lugar diferente. Life itself will flourish if I sort of left the corporate world and started writing about happiness or whatever. A própria vida florescerá se eu meio que deixar o mundo corporativo e começar a escrever sobre felicidade ou algo assim. When you see it that way, you start to realize something really incredible. Quando você vê dessa forma, começa a perceber algo realmente incrível. At least that's my lesson. That when life pushes you a little bit, you need to respond. Pelo menos essa é minha lição, que quando a vida te empurra um pouco, você precisa responder. You know, if you're very unhappy at your work, for example, change. Sabe, se você está muito infeliz no seu trabalho, por exemplo, mude. If this relationship is not working, engage and try to make it work. Se esse relacionamento não está funcionando, envolva-se e tente fazê-lo funcionar. Don't wait, because if you don't, life becomes harsher and harsher and harsher. Não espere, porque se não o fizer, a vida se torna cada vez mais dura. Interestingly, in a way, if you do, you actually can have a very easy life. Curiosamente, de certa forma, se você o fizer, pode realmente ter uma vida muito fácil. Now, I'm not undermining the experience that you went through, or I went through. This is the ultimate test. Agora, não estou menosprezando a experiência que você passou ou que eu passei. Este é o teste final. But interestingly, when I start to think about it deeply, I don't know your spiritual belief, but I tend to believe that we are bodies and souls. We're not just bodies. Mas curiosamente, quando começo a pensar profundamente sobre isso, não sei sua crença espiritual, mas tendo a acreditar que somos corpos e almas. Não somos apenas corpos. Loss usually is just the loss of the body, but the soul keeps going. A perda geralmente é apenas a perda do corpo, mas a alma continua. In the case of losing my wonderful Ollie, my wonderful son, it was very quick that I realized that his departure is his journey, not mine.
No caso de perder meu maravilhoso Ali, meu maravilhoso filho, foi muito rápido que percebi que sua partida é a jornada dele, não a minha. His soul wanted to be elsewhere. A alma dele queria estar em outro lugar. That choice for him is not one that I, with my selfishness of wanting to hug him a little more, can actually influence at all. Essa escolha para ele não é uma que eu, com meu egoísmo de querer abraçá-lo um pouco mais, possa realmente influenciar. That goes back to that point of being okay with life as it is. Isso volta àquele ponto de estar bem com a vida como ela é. He had a journey that took him to 21 years of age. Ele teve uma jornada que o levou aos 21 anos de idade. He enjoyed that journey tremendously, and he's on another journey now, perhaps not in the same physical form. Ele aproveitou essa jornada tremendamente, e está em outra jornada agora, talvez não na mesma forma física. I have changed and morphed and developed as a result of his change in his journey, and hopefully very sooner or later, I will be where he is too, and I will be on that next journey myself. Mudei, transformei e me desenvolvi como resultado da mudança dele em sua jornada, e esperançosamente, mais cedo ou mais tarde, estarei onde ele está também, e estarei nessa próxima jornada eu mesmo. It's that very unusual idea of being okay with how life flows. É essa ideia muito incomum de estar bem com o fluxo da vida. That doesn't mean you don't try to change it and you don't try to affect it, but it's that being okay with how life flows that gives you the strength to do things better and better. Isso não significa que você não tenta mudá-la e não tenta afetá-la, mas é esse estar bem com o fluxo da vida que te dá força para fazer as coisas cada vez melhor. Please ask a question. Por favor, faça uma pergunta. So, Mo, if we were to reach AGI, what would be the question you ask and why? Então, Mo, se chegássemos à AGI, qual seria a pergunta que você faria e por quê? Every science fiction geek like myself will ask the question of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Todo geek de ficção científica como eu faria a pergunta de O Guia do Mochileiro das Galáxias. First of all, can I say that AGI is the wrong target to measure? Primeiro de tudo, posso dizer que a AGI é o alvo errado para medir? What most of the businesses of AI are trying to tell us is, I'm going to reach AGI first, I'm going to reach AGI first. O que a maioria das empresas de inteligência artificial está tentando nos dizer é: vou alcançar a AGI primeiro, vou alcançar a AGI primeiro. AGI, for those who don't know, is Artificial General Intelligence. AGI, para quem não sabe, é inteligência artificial geral. It's a system that is so much more intelligent than all humans. É um sistema que é muito mais inteligente que todos os humanos. So, it can do every task better than humans, right? Então, pode fazer todas as tarefas melhor que os humanos, certo? I measure something that I call AHI, Average Human Intelligence. Meço algo que chamo de AI, inteligência humana média. Today, as we stand, there are many AIs that are better than most average humans in the task that average human does. Hoje, como estamos, há muitas IAs que são melhores que a maioria dos humanos médios na tarefa que esse humano médio faz. So we are at that place today. Então estamos nesse lugar hoje. I'll tell you a question I'm asking. Vou te dizer qual pergunta estou fazendo. If you want to know what I'm working on,
I'm working on a book called Propaganda 101: Magic Tricks of How Liars Lie to You. Se você quiser saber no que estou trabalhando em um livro chamado Propaganda 101, Truques de Mágica de Como os Mentirosos Mentem para Você. The question I'm constantly asking AI is, how many times have I been lied to in my life? A pergunta que estou constantemente fazendo à inteligência artificial é: quantas vezes fui enganado na minha vida? Did America really want democracy when they went to Iraq? A América realmente queria democracia quando foi ao Iraque? Did the pharma companies really want my success? As empresas farmacêuticas realmente queriam meu sucesso? Is capitalism really the only best system that we can use, and so on and so forth? O capitalismo é realmente o único melhor sistema que podemos usar, e assim por diante. I'm trying for the first time ever with my AIs, I have many AIs, to find out what is true. Estou tentando pela primeira vez com minhas IAs, tenho muitas IAs, descobrir o que é verdade. Because I think that without being informed of reality, none of us can make any informed decision at all. Porque acho que sem ser informado sobre a realidade, nenhum de nós pode tomar qualquer decisão informada. Can we just go straight to questions instead of introducing themselves? Podemos ir direto às perguntas em vez de se apresentar? So, we heard a talk from Moreau earlier this evening that was about collective intelligence and how teams thinking together beats that myth of the lone genius. Então, ouvimos uma palestra do Miro hoje à noite sobre inteligência coletiva e como equipes pensando juntas vencem o mito do gênio solitário. I'm interested to hear from you. What happens when we add artificial intelligence to that collective? And does that addition of more machines make that kind of collaborative thinking harder or easier in your opinion? Estou interessado em ouvir de você. O que acontece quando adicionamos inteligência artificial a esse coletivo? E essa adição de mais máquinas torna esse tipo de pensamento colaborativo mais difícil ou mais fácil na sua opinião? Wow, that's a good one. Uau, essa é boa! That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. So let me try and define what we've built so far. Então deixe-me tentar definir o que construímos até agora. What we've built so far is a utility of intelligence. O que construímos até agora é uma utilidade de inteligência. So we live in an age today that I normally refer to as the age of augmented intelligence. Então vivemos hoje em uma era que normalmente chamo de era da inteligência aumentada. A human mind augmented with a machine. Uma mente humana aumentada com uma máquina. In augmented intelligence, you can now literally, like, you plug in the wall and get electricity. You can get into those little screens and get more intelligence. Na inteligência aumentada, você pode agora, literalmente como se plugasse na parede e obtivesse eletricidade, entrar nessas telinhas e obter mais inteligência. The challenge is this. O desafio é este. Human intelligence. Let's say our average IQ is humans, IQ and EQ and all of the others. But let's measure IQ. Inteligência humana. Digamos nosso QI médio como humanos, QI e QI todos os outros, mas vamos medir o QI. We're at 105, the average human. Estamos em 105, o humano médio. I believe that today you can borrow another 100 from a machine.
Acredito que hoje você pode pegar emprestado outros 100 de uma máquina. At the point when you start to borrow 500 from a machine, it suddenly becomes almost irrelevant if you're at 100 or at 150 because the additional 300 or 400 are the big differentiator, which again is the ultimate equalizer. No ponto em que você começa a pegar emprestado 500 de uma máquina, de repente se torna quase irrelevante se você está em 100 ou em 150, porque os 300 ou 400 adicionais são o grande diferencial, que novamente é o equalizador definitivo. We're all now going to become geniuses. Todos nós vamos nos tornar gênios agora. Every time we've built something like the systems that beat human intelligence in chess, for example, at the beginning we were like, this is horrible, no human is ever going to win against a machine in chess again. Toda vez que construímos algo como sistemas que venceram a inteligência humana no xadrez, por exemplo, no começo ficamos tipo, isso é horrível. Nenhum humano vai ganhar de uma máquina no xadrez nunca mais. Then we started tournaments that were made of a human and a machine versus a human and a machine. Então começamos torneios que eram feitos de um humano e uma máquina contra um humano e uma máquina. That elevated the entire game of chess. Isso elevou todo o jogo de xadrez. We know more about chess today than we knew then. Sabemos mais sobre xadrez hoje do que sabíamos então. The trick is this. O truque é este. The way we use AI can elevate our intelligence or can make us lazy and stupid. A maneira como usamos a inteligência artificial pode elevar nossa inteligência ou pode nos tornar preguiçosos e estúpidos. If we as humans can come into that network of AI and its intelligence, we can build things that are going to be way more intelligent than humans alone and machines alone. Se nós, como humanos, pudermos entrar nessa rede de inteligência artificial e sua inteligência, podemos construir coisas que serão muito mais inteligentes do que humanos sozinhos e máquinas sozinhas. But we need to understand what's special about humans. Mas precisamos entender o que é especial nos humanos. What is special about humans is this. It's Tomorrowland. O que é especial nos humanos é isto. É a terra do amanhã. It's the idea that so many diverse people come together, connect, hug, understand each other's emotions, relate to each other, have the empathy to understand each other. É a ideia de que tantas pessoas diversas se reúnem, se conectam, se abraçam, entendem as emoções umas das outras, se relacionam, têm empatia para se entender. The machines don't do that. As máquinas não fazem isso. If we can bring that humanity, ingenuity, we bring humanity's emotions and fears and empathy to those machines and have them crunch the numbers. Together we have a collective intelligence that's way bigger. Se pudermos trazer essa humanidade, engenhosidade, trazemos as emoções, medos e empatia da humanidade para essas máquinas e fazê-las processar os números. Juntos temos uma inteligência coletiva que é muito maior. If we can bring our spirituality, okay, our ability to connect to the non-physical, our ability to prioritize the not-so-tangible, I think we would build a total utopia of abundance for both of us. Se pudermos trazer nossa espiritualidade, ok, nossa capacidade de nos conectar ao não físico, nossa capacidade de priorizar o não tão tangível, acho que construiríamos uma utopia total de abundância para ambos. We unfortunately don't have any more time for questions. Infelizmente não temos mais tempo para perguntas. So, back to you.
Então, de volta para você. In my culture, in Iran, before we pass away, or when we have passed away, you may know this in the Zoroastrian culture, there are two questions God will ask you before you die. Have you found joy in your life? And has your life given joy to others? Na minha cultura, no Irã, antes de partirmos ou quando já partimos, você pode saber disso na cultura zoroastriana. Há duas perguntas que Deus vai te fazer antes de você morrer. Você encontrou alegria na sua vida? E sua vida deu alegria aos outros? I have found joy in my life. Encontrei alegria na minha vida. I'm genuinely the happiest person you'll ever meet. Sou genuinamente a pessoa mais feliz que você vai conhecer. At least that's how I think. Pelo menos é assim que penso. I'm the most blessed. Sou o mais abençoado. I'm the most grateful. Sou o mais grato. I wouldn't change a thing, believe it or not. Não mudaria nada, acredite ou não. Have I given joy to others? Dei alegria aos outros. I really hope so. Espero muito que sim. But I think it's up to others. Mas acho que cabe aos outros. I think you did with that. Acho que você conseguiu com isso. Thank you so much. Muito obrigado.